Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje estou na presença aqui do Dr. Paulo André Nassar, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho. A gente vai bater um papo aqui sobre direito previdenciário, sensacional, ele tem umas informações muito bacanas. Não percam, acompanhem até o final que vocês vão ter uma grande surpresa. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, seu conteúdo para engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Paulo, é um grande prazer estar aqui com vocês no podcast Para Fazer Direito. Já tenho acompanhado o trabalho da equipe aqui na internet, um trabalho muito importante de divulgação de conhecimento jurídico de qualidade, numa linguagem facilitada. É uma grande satisfação poder falar aqui de um assunto que move a minha vida profissional e é o que efetivamente me motiva a sair de casa, que é ajudar as pessoas que estão com problemas, juntamente ao INSS, especialmente, a conseguir a tão sonhada aposentadoria ou a sua pensão, qualquer benefício que a gente tenha diante desse órgão do governo. O interessante dessa parte previdenciária é a questão social, né, que ela representa. Às vezes, muitas pessoas não identificam, mas isso é um fator modificador da vida dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não têm com o que contar de remuneração, de benefício ou algum tipo de benefício de assistência, né? Vamos dizer, o Bolsa Família ou algo do gênero, e depende exclusivamente da aprovação de um BPC ou mesmo de uma aposentadoria para a sua subsistência. E às vezes não tendo, se torna em um momento muito difícil. E quando você consegue isso para ele, além de você estar ajudando, eu acredito que seja muito gratificante para você, como advogado, como pessoa. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Eu converso muito com a nossa equipe lá no escritório, que fala da importância de que a advocacia é uma profissão que demanda múltiplas habilidades. Tem um cara que escreve muito bem, isso aí é um ganho, é um ativo importante para ser um bom advogado, uma boa advogada. Mas se esse cara só escrever muito bem e não conseguir se comunicar de forma oral, de forma equivalente, ele vai ser um advogado pela metade. E aí, durante muito tempo, a gente se pergunta, será que eu tenho que ter... Eu imaginava que era necessário ter todas essas habilidades no máximo para poder ser um grande advogado. E hoje eu percebo que não. É importante que você seja muito bom, assim, excepcional em uma dessas habilidades, e as outras, de alguma forma, vêm a reboque. A atividade a atividade mais prazerosa da minha advocacia, para mim, não tem nada melhor do que ligar para um cliente para dizer que a gente conseguiu aposentá-lo. Foi deferido o teu pedido. Depois de, às vezes, 2 instâncias. Às vezes teve um caso que a gente teve que ir até o STJ para conseguir aposentar um cara que estava litigando desde 2016. E, quando tu faz a ligação para o cara para dizer, meu irmão, te prepara para aposentar as chuteiras porque saiu o benefício e a gente tem uma liminar que obriga o INSS a aposentar em 30 dias. Às vezes o cara nem acredita. E isso dá uma satisfação, eu digo que vale mais que os honorários que a gente ganha. Eu acho que o interessante é porque quem não labuta nessas atividades, né, previdenciárias, às vezes não consegue identificar a dimensão. Mas às vezes o advogado ali, ele é o primeiro juiz da causa. Então ele já vê que a pessoa realmente precisa daquele benefício, precisa daquela aposentadoria. E o que ele está fazendo ali é apenas o procedimento, né? Para que ele consiga de fato aquele direito. Mas ele já se julga ali na primeira análise dele que a pessoa tem direito. E quando ele julga que ele tem direito e a pessoa está precisando, necessitada, é angustiante tanto para o advogado que está ali presente e compartilha da dor do cliente, quanto para o cliente que ali está precisando daqueles valores, né? Então, é uma situação bem sensível. Mas vamos lá, doutor, vamos levar a informação para o pessoal. O que é o BPC? Quem tem direito? Quais seriam as características? Quais são os quesitos objetivos para que as pessoas consigam alcançar esse direito, esse benefício, né? Maravilha, ótima pergunta, Paulo. O BPC é a sigla para Benefício de Prestação Continuada. Tem muita gente que também chama de LOAS, que nada mais é do que a sigla da lei que criou o BPC. LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma parte da Seguridade Social, composta também por Previdência e Saúde, mas a assistência social vai garantir, é o tipo de benefício que o INSS pode pagar para as pessoas que não contribuem para o INSS. A lógica do INSS é uma lógica contributiva, então você vai receber benefícios se você contribuir. Mas a Constituição de 88 percebe que isso era muito limitado
e percebia que tinha uma grande quantidade de trabalhadores que não tinham acesso ao trabalho formal, que não tinham nenhum tipo de apoio na hipótese de faltar a sua força de trabalho. Podemos dizer que na questão do INSS seria uma questão de merecimento e o outro do LOAS, BPC, seria uma questão social? Seria essa mais ou menos essa análise? Uma questão de necessidade, né? Então, se o INSS ele depende de... os benefícios previdenciários dependem de uma contrapartida, são resultados de uma contrapartida, ou seja, você paga e recebe em troca, o BPC é aquele benefício para quem não pode pagar, mas ainda assim tem direito a receber algo em troca. E a lei estabelece duas categorias de BPC. Tem o BPC para deficiente e o BPC para pessoa idosa. Então, em todos os casos, esse BPC, o segurado precisa reunir duas condições. Uma condição de pobreza associado a idade avançada ou deficiência. Você não precisa ter as três coisas, mas sempre tem que demonstrar que a pessoa é pobre no sentido da lei, daqui a pouquinho eu vou já falar o que é essa definição, e ter mais de 65 anos, no caso do BPC idoso, ou ter uma deficiência física ou intelectual. Isso também seria interessante você pontuar o que seriam essas deficiências. Quais seria, porque a gente entende que existe um rol, né, de doenças pré-determinadas, mas isso não significa que seria só elas que teriam direito e que elas, de fato, teriam direito. Porque ela tem que ser incapacitante, não é isso? Isso. A lei, que é de 1990, trata de pessoas com deficiência. E aí, durante muito tempo, a aplicação fria desse dispositivo legal garantia apenas para os casos de uma pessoa que tinha, por exemplo, uma tetraplegia, um acidente que a pessoa ficasse tetraplégica, ou uma pessoa que, por exemplo, nascesse com síndrome de Down, ou com um diagnóstico de transtorno do espectro autista que impedisse a sua inserção em sociedade. Mas aí também teve uns pontos que foi um pouco diferente. O HIV teve um tempo que só da pessoa falasse que tivesse HIV, já conseguiria o benefício. Isso. Hoje, já precisa comprovar que ela não tem capacidade laborativa, não é isso? O que essa evolução, o que a jurisprudência, o que os tribunais evoluíram em alguma medida com a interpretação dessa lei é que, quando a lei fala de incapacidade, ele não está falando apenas dessas doenças que estão até listadas em alguns dispositivos legais, mas ele está falando de doenças incapacitantes. Então, não existe um rol definido de doenças incapacitantes. Porque aquele rol que existia, doença... tinha até uma questão, uma discussão, uma época que perguntando se aquele rol era taxativo ou exemplificativo. Hoje ele não é nenhum nem outro, né? Ele é exemplificativo. Qualquer doença o que você precisa demonstrar para receber o BPC é que você tem uma doença que te incapacita para o trabalho. Lúpus incapacita para o trabalho? Eu vou te dizer, depende. A doença em si, o diagnóstico sozinho não garante a incapacidade para o trabalho, mas o grau de desenvolvimento daquela doença e o tempo também que ela te acomete, a jurisprudência tem entendido que a pessoa tem que ter pelo menos 2 anos daquela doença para que aquela doença seja reconhecida como uma doença incapacitante. Porque os 2 primeiros anos ela ainda não está incapacitada, seria essa a ideia de que tem que demonstrar um impedimento de longo prazo, e o que eles entendem como longo prazo são esses 2 anos. Então, se você acabou de contrair uma doença que por si só não te incapacita, aí você precisa demonstrar que aquela doença vai persistir no tempo para garantir o pagamento do BPC. Agora, doenças como, por exemplo, uma paralisia cerebral, ela é imediata. A partir do momento que a pessoa tem aquele diagnóstico, isso enquadra na condição de deficiente que permite que ela acesse esse benefício. Mas eu dizia que o segurado tem que conjugar 2 condições. Uma delas é a alternativa, ou seja, ou ser idoso, que é fácil de provar, basta apresentar a carteira de identidade, e a mais difícil é a prova médica da incapacidade ou da doença incapacitante. Eu acho que a grande dúvida das pessoas que estarão nos ouvindo é essa. Eu acho que a gente poderia até debater bastante sobre isso, para ver se a gente consegue clarear para essas pessoas, né? Levar luz a esse problema, que é a questão das doenças. Quais são essas doenças de fato? Porque no escritório nosso tem um especialista em direito previdenciário e o grande número de perguntas e demanda que chega é: essa doença me dá direito? Essa outra doença me dá direito? Aí sempre existe aquela pergunta: ela é incapacitante? Aí vamos lá. Quem determina se é incapacitante ou não?
Eu posso falar que essa doença é incapacitante porque tem 2 anos? O médico particular pode fazer isso? Ou eu preciso de um laudo do INSS? Como funciona isso? Isso. Eu vou precisar sempre de um laudo que ateste. Eu vou sempre precisar. Essa questão é uma questão médica. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. A definição de incapacidade é algo que o próprio advogado não tem condição de fazer. Claro, ele faz isso, ele não tem condição de fazer porque ele não tem treinamento médico para avaliar se aquela doença é incapacitante ou não. Mas, se você tiver um médico que trabalha associado ao escritório, um médico que vai funcionar como assistente nesses processos, você pode preparar um formulário, é isso que a gente faz no escritório, a gente prepara um formulário e manda para o médico responder algumas perguntas. Então, há quanto tempo a pessoa está com aquela doença? Que tipo de consequências aquela doença traz para as capacidades físicas daquela pessoa, para o desenvolvimento das funções cotidianas, daquelas coisas que ela faz todo dia? Que tipo de limitações essa doença traz para a vida do paciente? Se aquele paciente tem um prognóstico de cura, ou se não, quanto tempo ele precisa ficar afastado das atividades profissionais dele para ele conseguir recuperar a sua capacidade de trabalho, se for o caso. Porque quando a gente fala incapacitante, ele é um termo bem amplo, né? Sim. O incapacitante, para mim, às vezes não é para você. Vai depender muito do qual é a minha atividade laborativa naquele momento. Exato. Vamos supor, se eu sou advogado, às vezes eu não preciso. Se eu tiver com um problema de mobilidade com as pernas, às vezes eu consigo exercer minha atividade laborativa. Todavia, uma pessoa que exerce de forma braçal, ele não vai conseguir porque não vai ter êxito na locomoção. Então, ou seja, seria incapacitante para um e não seria incapacitante para o outro. Quando apresenta esse laudo de incapacidade, eles referem ao tipo de incapacidade para a atividade laborativa ou ele é geral? A gente precisa, o médico sempre tem que saber, o médico que vai preparar esse laudo que a gente vai apresentar como prova nas ações judiciais, ele tem que saber qual é a atividade que essa pessoa desempenha, qual é a doença que essa pessoa desempenha, qual é a doença que essa pessoa tem e como que essa doença interfere na atividade que ela desempenha. Eu vou te dar um exemplo que acho que é um bom exemplo para demonstrar o quão sutil é essa distinção. Um exemplo contra legem. A gente fala latim também. A gente tem uma definição legal de que cegueira monocular é uma doença incapacitante. Sim. Agora veja, se eu for advogado, eu não preciso das 2 vistas para exercer minha atividade. No entanto, se eu for motorista, sem dúvida nenhuma, a ausência de um lado da minha visão vai fazer muita diferença e vai implicar na minha incapacidade para desempenhar as minhas atividades cotidianas. Isso quer dizer que um advogado com cegueira monocular não está incapacitado? Não, pela lei está. Mas, em situações específicas, a gente pode pensar numa solução específica para as peculiaridades daquele caso. Então, eu tenho o caso, por exemplo, de um cliente que é juiz, que adquiriu cegueira monocular e que não pleiteia a sua aposentadoria por invalidez, mas que pleiteia a sua aposentadoria de pessoa com deficiência, que aí vai te trazer um outro benefício. A aposentadoria por invalidez é algo que tu não podes requerer. Ela a partir do momento que o serviço médico do tribunal constata que o cara está incapacitado, ele não precisa receber um requerimento, ele pode ser aposentado de ofício, porque ali é uma questão que preza pela saúde do servidor. Agora, se o cara já entra no serviço com aquela doença monocular, com aquela cegueira monocular, e essa doença não impede que ele exerça o seu trabalho, ele pode ele tem como benefício legal a redução do seu tempo de trabalho e uma aposentadoria com menos tempo do que teria uma pessoa que não tem deficiência alguma. Eu não sabia. Pelo fator dele ter alguma deficiência, reduz no prazo. Então, isso, é como se fosse uma aposentadoria especial. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem requisitos que são menos exigentes, são menos rigorosos do que o tempo de contribuição é diminuído em relação ao tempo de contribuição que se exige de uma pessoa sem deficiência, e o quanto que esse tempo reduz depende do grau de deficiência que a pessoa tem. Entendi. Fez sentido agora. Então, essa questão da incapacidade vai ter que ser analisada de fato, caso a caso. E quando a pessoa for criar, né, um laudo para encaminhar,
ele deve constar lá a atividade profissional que está exercendo, que a doença incapacitante é relativa àquela atividade profissional, né? Isso. Não é geral. Para aquela e outras. Eu gosto de saber as duas coisas. Ele incapacita para a atividade profissional que a pessoa desempenha? Sim. Se você responder positivamente, eu quero que você me diga, médico, quero que o médico me diga se ela também incapacita para o exercício de outras atividades. E que isso deixa a gente bem completo. Eu costumo dizer, quando o cliente chega no escritório, eu digo, meu irmão, tu chegastes aqui para procurar um advogado, mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu não vou conseguir resolver o teu problema sozinho. Para a gente conseguir te aposentar por invalidez, por exemplo, ou mesmo por um BPC, tu vai ter que convencer dois médicos. Tu vai ter que convencer, não. A gente vai ter que ter o apoio de dois médicos. Um médico, que eu vou chamar aqui de particular, mas que não é necessariamente particular, porque pode ser um médico do SUS, que vai precisar te atender o teu cliente e que vai avaliar se aquele cara tem condições de produzir, se aquele cara tem condições de trabalhar ou não. E o segundo médico que a gente vai precisar convencer ou é o médico do INSS ou é o médico da Justiça Federal. E aí eu acho que a gente tá só aqui, eu e tu, ninguém tá ouvindo essa conversa que a gente tá levando aqui. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Vou te contar uma coisa que acontece... não é muito acontece nos escritórios de advocacia. Às vezes o cara chega conosco e diz assim, doutor, eu tenho um médico que é meu chapa, ele vai escrever no laudo aquilo que o senhor pedir para ele. Eu costumo dizer, meu camarada, isso provavelmente não vai nos ajudar muito, porque não adianta um médico que tu estás pagando escrever aquilo que tu queres no laudo, porque esse laudo não é suficiente para a concessão do benefício. O benefício ele precisa ser, essa avaliação que o médico está fazendo, ele precisa ser uma avaliação que seja condizente com a realidade. Por quê? Esse laudo sozinho ele não vai ser nada se o laudo do INSS for no sentido contrário ou se o perito da Justiça Federal também tiver entendido no sentido contrário. Pode gerar um processo para o médico que está fazendo esse laudo, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante que você tenha uma avaliação imparcial de um médico. Assim, um médico, você vai no escritório de advocacia, você quer ouvir uma avaliação imparcial do teu advogado. É importante que o médico também esteja convencido de que aquela doença é incapacitante. E aí, porque se ele estiver convencido, você pode ter certeza que esse laudo, esse modelinho que a gente manda de quesitos para o médico já preencher para a gente, ele vai trazer muitos elementos capazes de, inclusive, promover uma retificação do laudo do INSS. Às vezes a gente consegue, na Justiça Federal, temos uma perícia que constata na Justiça Federal que o cara não está incapacitado para o trabalho, mas o nosso assistente técnico, o nosso médico, que fez o laudo do nosso cliente, está tão bem embasado com exames, com acompanhamento de longa data, com especialidade naquele assunto, que a gente consegue, algumas vezes, reverter na turma recursal, ou seja, em segundo grau, uma decisão de primeira instância que estava baseada no laudo pericial da Justiça Federal, porque o juiz do segundo grau percebe que a avaliação do nosso médico assistente é uma avaliação que está muito bem embasada e fundamentada tecnicamente. Isso nos permite afastar as conclusões do laudo pericial em algumas situações. No caso de crianças, quais são as doenças mais comuns no caso de pedido de BPC-LOAS? Olha, eu acho que a principal ocorrência são duas. Crianças com síndrome de Down e crianças com transtorno do espectro autista. Essas são as duas doenças que, de forma muito corriqueira, aparecem tanto nas negativas que o INSS, tanto nos casos em que o INSS reconhece administrativamente, como também nos casos de negativa que demandam o ajuizamento da ação judicial. Mas a gente tem outros exemplos, malformações do coração. Então, tem algumas doenças que desde pequenininho a criança já sabe que se não fizer um procedimento cirúrgico nos primeiros meses de vida, alguns são feitos inclusive dentro do útero, a criança não tem condições de viver, de desempenhar as atividades cotidianas e eventualmente ingressar no mercado de trabalho. Mas desde o início, na tenra idade, a gente já tem um diagnóstico médico que diz que aquela criança não vai ter condições de desempenhar suas atividades com normalidade. No caso do síndrome de Down, a gente entende que não tem grau, né? A pessoa já tem a síndrome. E no caso do autismo, a gente entende que existe diferentes graus de autismo. Como é feita essa análise para a questão de benefício para essas crianças? Existe alguma regra? Como é feito? Olha, tem um protocolo
de avaliação de deficiência que a Justiça Federal, inclusive, tem se utilizado para avaliação desse tipo de deficiência. A questão toda é que, como a gente está numa discussão que é de grau, então eu não tenho assim, não é preto ou branco, sim ou não, eu vou ter uma régua onde você vai transitar de um extremo ao outro e as situações que estão mais próximas da incapacidade vão receber um tratamento positivo e aquelas que estão mais distantes não vão receber. A situação é, você precisa consultar o médico assistente, o perito tem que avaliar se as limitações que aquela doença traz à vida daquela criança, se elas são fortes o suficiente para impedir a sua inserção no ambiente escolar, no ambiente profissional mais tarde. Mas como a gente fala em autismo, a gente tem que logo fazer uma análise. Porque como existem graus, ele pode tanto regredir um pouco, quanto... Eu acredito, eu estou falando como leigo, eu não sou médico, mas eu acredito que tem essa questão, né? Às vezes ele é um pouco mais severo e às vezes não. Ele pode regredir ou não. Então, ou seja, ao meu ver, é muito complexo com você pegar para uma pessoa e falar assim, você tem direito ao BPC LOAS por ser autismo e em grau, vamos supor, médio. Você não tem direito porque você é autista e está no grau baixo. Como é que eles fazem essa análise de fato? O médico chega e coloca nesse laudo essa questão do grau do autismo ou eles apenas colocam que tem autismo e não tem condição laborativa, prejudica a vida dele, convívio social, o que seria? Como é feito esse laudo? O quesito de uma perícia judicial vai perguntar de forma peremptória. As doenças que o segurado detém são incapacitantes e impossibilitam o seu ingresso no mercado de trabalho ou mesmo na vida social. E ali o médico vai ter esse ônus, digamos assim, de chegar a essa conclusão. Agora, o nosso trabalho como advogado... Porque quando fala mercado de trabalho, né, a gente está falando de crianças, né, agora, nesse momento. Falando mercado de trabalho é impossível porque ele não poderia estar na atividade laborativa. Então, essa análise seria mais a questão social, né? Se tem prejuízo em questão social ou não. Como é feita essa análise? Mas aí você tem condições de avaliar, por exemplo, se essa criança tem condições de se inserir no ambiente escolar. Porque, em alguns casos, tem crianças que têm a gente, como leigo, não consegue perceber. Às vezes o pai precisa dizer, não, é que meu filho tem um transtorno de espectro autista e leve, um moderado, enfim. São as circunstâncias do caso concreto. A gente não vai conseguir antecipar de forma objetiva se existe um elemento que vai determinar, que será determinante ou não. O conjunto da avaliação, essa avaliação, inclusive das condições sociais que a família tem para prover à criança um tratamento formado por uma equipe multidisciplinar, que possa levar a criança num terapeuta ocupacional, possa levar a criança num psicólogo, num pedagogo, e aí esse benefício pode ser, inclusive, um instrumento para permitir que a pessoa saia dessa condição de incapacidade, nesses casos, nessas zonas cinzentas, nessas zonas que não é muito fácil determinar de forma peremptória se aquela criança ela é deficiente para os termos da lei ou não. Porque é um tema bem sensível, né? Se for para fazer essa análise. Quando a gente vê em questão de escolas, se a pessoa não tem condição de estar no convívio social escolar, vamos dizer assim, ele, teoricamente, então, teria direito do BPC LOAS. Se ele encaixasse no segundo quesito, que seria a questão renda, né? Renda. Então, partindo para a situação da renda, o que seria uma pessoa pobre de acordo com a lei? Tem aquele quesito de 1/4 do salário mínimo, é isso? Ou teria algumas divergências sobre o tema? Perfeito, Paulo. Hoje, o que está dito na lei é que a pessoa que tem ou a condição de deficiência ou a condição de idade cuja renda familiar per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo tem direito ao BPC. O que é que a lei está dizendo? Como é que a gente traduz isso para um português mais claro? Para você ter direito ao BPC, você tem que ser idoso. Vamos pegar o exemplo do idoso. Então, tem que ter mais de 65 anos e a renda daquela pessoa, a renda individual, tem que ser
de inferior a 1/4 de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.320, 1/4 disso dá R$330. Então, para você saber se você se enquadra nessa questão de renda, você tem que somar a renda de todas as pessoas economicamente ativas da tua casa, dividir pelo número de pessoas e aí você vai chegar a um valor. Então, se você me disser, se tem uma pessoa que trabalha na casa e ela ganha salário mínimo e moram 4 pessoas nessa casa, essa pessoa idosa tem direito ao BPC porque ele vai chegar exatamente no limite de R$330. No entanto, se tiver só 3 pessoas, essa pessoa não teria o direito porque tu ia ficar um pouquinho acima da média. Isso é importante para a gente apresentar um pouco as nuances dessa definição de renda. Primeiro, a jurisprudência avançou no sentido de que esse limite de 1/4 do salário mínimo não é um limite peremptório, ele não é taxativo, você tem algum espaço para avaliação. Então, se eu não me engano, durante a pandemia, chegou-se a aprovar um projeto de lei que estendia para meio salário mínimo essa distinção, mas isso foi logo revertido já com uma outra proposta de lei que retornou a 1/4 do salário mínimo. Mas o que a jurisprudência tem entendido o que os juízes têm entendido quando interpretam essa lei? É que isso é um valor estimado e que se você demonstra que não existem, que a pessoa tem uma quantidade muito grande de despesas com a saúde, por exemplo, de uma pessoa doente. Então, se você demonstra que você está falando de um BPC para uma pessoa deficiente que tem que fazer fisioterapia como forma de controle dos sintomas dessa doença dela, e essa fisioterapia consome uma parte significativa dos recursos que aquela família dispõe, isso permite a flexibilização desses valores. Uma outra coisa... Mas aí, nessa situação, quando tem essa relativização dos valores, como é feito? O juiz, você entra com ação judicial, porque administrativamente você não vai conseguir. Administrativamente, quando você entra, chega lá, eles vão analisar de maneira taxativa, tá lá, é 1/4, não é, então não tem direito. Então, automaticamente você vai ter o processo seu indeferido no INSS. Aí, depois que é indeferido, você recorre demonstrando essa situação da realidade da condição financeira. Como é feito todo esse procedimento? O INSS vai tomar como base as informações que constam no CAD único. Você tem que ir, para fazer o pedido de BPC, você tem que estar inscrito no CAD único, um cadastro atualizado há menos de 2 anos. Quando bater lá no INSS, eles vão olhar e dizer, o seu Paulo está pedindo aqui, mas ele está dizendo que a renda mensal dele é de... 350, vamos dizer. A renda mensal por pessoa da casa dele é de R$360. O limite é 330, ele superou em R$30 e com isso eu vou negar o benefício dele administrativamente. É bem objetivo, né? Eles chegam lá, olha, cara crachá... Passou um pouquinho, o cara está fora. No entanto, quando a gente vai à justiça, a gente leva a matéria acompanhada, além dos requerimentos administrativos que a pessoa fez, do comprovante das despesas. Então, por exemplo, é uma pessoa que gasta muito com fraldas, é um adulto que usa fraldas geriátricas, recebe uma alimentação especializada que não está disponível no SUS. Mas pensando aqui na questão da economia processual, a questão do sistema administrativo do INSS está abarrotado de procedimentos, né? E você tem que entrar com um processo administrativo, o qual você tem a certeza que vai ser indeferida para depois você entrar com a demanda judicial. Isso é muito prejudicial, né? Bastante. E isso é resultado de uma decisão que o STF toma lá por volta de 2017, se eu não me engano, que condiciona o ajuizamento, que estabelece um novo requisito de ação, que você tem que primeiro fazer o requerimento administrativo para depois você poder postular em juízo contra o INSS. É um destrabalho, né? O INSS é a única pessoa no Brasil que tem essa prerrogativa de ter primeiro que ter sido reclamado, que eles dizem que não tem resistência da parte contrária se você não fez esse requerimento administrativo previamente. Mas a gente já sabendo o resultado que vai ser indeferido, que a medida é objetiva ali, né? Exatamente. E aí o que a gente tem feito? E aí isso acaba, por exemplo, lá dentro do escritório, a gente não faz recurso administrativo ao INSS. Tem muito advogado que faz, respeito absolutamente as estratégias dos colegas, mas o processo administrativo no previdenciário, infelizmente, demora muito mais do que as ações que a gente tramita na Justiça Federal. E quando o cliente chega
com uma demanda dessa natureza na tua sala, ele tem uma demanda que é urgente, que é a demanda da fome. Pô. O cara está ali pedindo aquele benefício, ele é utilizado para comer, para pagar o gasto, para pagar o aluguel dele. E eu não posso me dar o luxo de esperar 1 ano, 2 anos para o INSS apreciar um pedido administrativo se a Justiça Federal, com 90 dias, provavelmente sentenciou a matéria. Porque a gente entende até que eles vão receber o retroativo. Mas esses valores que as pessoas estão pleiteando é para o mínimo existencial deles. Então, ou seja, isso faz uma falta imensa para a questão social. É um tema bem complicado. E aí ainda só a gente sempre tem esse cuidado de, nessas conversas que a gente está fazendo aqui nas redes sociais, a gente sempre tem o cuidado de entregar aquele diferencial, aquela informação que pouca gente conhece, e isso de forma a cumprir a função social da própria advocacia, que é de apresentar o conhecimento de forma acessível para a população e para os jurisdicionados. A gente tem um dispositivo na lei que diz que não conta para o cálculo desses benefícios, dessa renda per capita, benefícios de aposentadoria ou de pensão limitados a um salário mínimo. Isso é interessante. Eu já ia chegar nesse tema. Isso aí é muito legal, porque você diz assim, então na minha casa mora o meu pai e a minha mãe. E a minha mãe, os dois são idosos, o meu pai é aposentado e recebe uma aposentadoria de um salário mínimo, e a minha mãe não tem nenhuma renda. Se você entrar lá, e nunca trabalhou também, era dona de casa, nunca trabalhou. Se você chegar lá no INSS, eles vão fazer o quê? Vão dividir um salário mínimo por 2 e vão dizer, não, essas pessoas aqui têm R$660 por cabeça nessa família e eles superam o parâmetro de renda. Não, a lei permite que você ignore esses benefícios previdenciários de um salário mínimo para o cálculo desse tipo de... para avaliação da miserabilidade dessa pessoa. Tanto a aposentadoria... E aí você conseguiria, portanto, receber na mesma casa um BPC e uma aposentadoria, e vou além. Dá para, numa família com 2 idosos, você receber cada um BPC diferente. Isso que pode acumular, pessoal. Então quer dizer que a pessoa, no mesmo família, quando vai fazer esse cálculo para analisar um quarto que eles dizem, né, do salário mínimo, você não contabiliza uma aposentadoria que esteja de um salário mínimo ou um outro benefício que, porventura, algum familiar possa receber. Ele não entra na contabilidade. Então, a mesma família pode ter 3, 4 pessoas que recebam BPC. Certamente. É isso? Certamente. Que seria a explicação. Muito interessante. Muito bom. A gente recebeu a pergunta aqui de um inscrito aqui no nosso canal. Qual o nome, Abner? Desculpa. Andresa Freitas. Ela quer saber se pode receber seguro defeso e o BPC em conjunto, concomitantemente. Doutor, não tem vedação legal, não. Se tiver preenchido os requisitos de acumulação, se você pode receber aposentadoria e BPC junto na mesma família, não tem problema. Você não pode ter para a mesma pessoa, porque o beneficiário do BPC... ele não pode receber nenhum tipo de benefício previdenciário. Ele pode acumular, por exemplo, Bolsa Família e BPC. Ele pode receber auxílios. Isso, ele pode receber o Bolsa Família e o BPC. Então, é um benefício assistencial e um auxílio assistencial. O que ele não pode receber é uma aposentadoria e o BPC. Ele não pode receber o seguro defeso e o BPC. A mesma pessoa não pode. Mas, na mesma família, o fato de você ter um membro da tua família que recebe seguro defeso, isso não impossibilita que outro membro daquela mesma família receba o BPC. Isso não é impedimento, mas a mesma pessoa em si não pode acumular os dois. Boa. Doutor, a gente está debatendo aqui sobre a questão do valor, que é 1/4 do salário mínimo de acordo com a norma. Todavia, você disse que esse valor, ele não é taxativo. Ele seria um modelo ali para as pessoas seguirem e que o INSS utiliza como base. Todavia, quando se adentra com o processo judicial, é analisado os demais fatores. Então, ou seja, se a pessoa às vezes tem uma renda familiar, teoricamente, de R$600, R$700, ele também poderia conseguir o BPC, desde que comprove que tem alguns tipos de gastos que impossibilite ele a condição digna de vida. Quais seriam esses gastos que a gente poderia utilizar para amortizar nesse valor de renda e conseguir assim um BPC para os clientes que assim precisam? Perfeito, Paulo.
a gente tem gastos de duas naturezas. Eu vou primeiro dizer o que é o feijão com arroz. Feijão com arroz é aquilo que até o próprio INSS pode reconhecer administrativamente. Isso não é porque o INSS é bonzinho ou porque ele está preocupado com a condição de segurado, é porque, se não me engano, o Ministério Público Federal de Goiás ajuizou uma ação civil pública contra o INSS que obrigou ao INSS, o INSS a reconhecer gastos com fraldas, medicamentos, alimentação especial e curativos, esses pequenos insumos, coisas de farmácia. Vinculado assim. muito à questão de Isso, saúde. A doença, exatamente. Então, aquelas doenças como a gente está falando de um benefício para pessoas idosas ou deficientes, aquelas coisas que estão relacionadas, aqueles custos que a pessoa só tem porque é deficiente ou idoso, costumam ser reconhecidos como abatimento. Inclusive, porque a gente já entende a pessoa na fase idosa, o custo com o remédio vai até acima de um salário mínimo. Então, sim, certamente. E aí, se você for ver, quando você vai fazer o requerimento administrativo para o INSS, tem um campo para preenchimento lá no meu INSS ou no INSS digital que te permite informar esses gastos. Então, isso é aquilo que até o INSS reconhece. E se você conseguir levar comprovantes desses gastos mensais ao INSS administrativamente, o INSS pode reconhecer. Agora, esse é o feijão com arroz. Tem aquele... Mas vamos lá, vamos tentar fazer o feijão com arroz aqui primeiro, porque às vezes esse feijão com arroz já resolve a vida de muita gente. Vamos lá, qual seriam as documentações que, teoricamente, o INSS aceitaria como probatório? Porque quem alega tem que provar. Se eu estou alegando que eu tenho gasto, eu tenho que provar que eu tenho esse gasto continuamente. Como que é utilizado a questão da prova? Porque se conseguir um recibo disso é fácil de um mês. Ou a gente tem que conseguir vários recibos de vários meses para comprovar que tem aquele gasto com frequência, continuamente. Como é feito isso? Ou existe alguma coisa, uma receita médica, um parecer médico, ou algo desse gênero que identifica o custo mesmo com aquela medicação? Olha, eu costumo associar 2 documentos, prescrição médica e comprovante da compra. Então, recibo uma nota fiscal da farmácia. Se você tiver essas 2 coisas, já é suficiente. Agora, claro, se você está reclamando, está dizendo que isso é algo de custo continuado e o INSS não vai resolver o teu problema em uma semana, você pode pegar, por exemplo, os recibos a prescrição médica e o recibo da última compra que você fez. E aí, cada vez que você for na farmácia, enquanto o teu benefício está em análise, que isso é um terror para o segurado do INSS, você entra lá no meu INSS, aparece lá em análise, mês que vem em análise. Toda vez que você for entrar para ver esse em análise, você apresenta um novo comprovante e vai juntando. Porque isso vai configurar, se você já não tiver o acumulado dos meses anteriores, pelo menos do requerimento em diante, você demonstra que aquele gasto é um gasto recorrente e que compromete a tua remissão. Pessoal, por que eu fiz esse questionamento? Porque, às vezes, para evitar uma análise e até mesmo o INSS não identificar boa-fé, porque a pessoa ficaria muito simples, a pessoa no mês que ela está querendo adentrar com o pedido do benefício, ele vai lá, vai no médico, consegue uma receita, compra o medicamento e fala que utiliza continuamente, como quando de fato não existe. Então, eu acredito que para evitar esse tipo de fraude, o ideal seria você juntar a comprovação que você utiliza aquilo continuamente e essa estratégia sua brilhante de estar colocando, toda vez que for analisar se o processo foi deferido ou não, incluir o que está sendo gasto no mês, todos os meses. Então, é sensacional, faz sentido. Porque o processo de BPC não demora menos de 6 meses. Assim, é raro os casos em que o INSS consegue deferir um pedido com menos de 6 meses. E você já vai acompanhando ali durante 6 meses o processo, mostrando que mês a mês aquilo de fato compromete a tua renda, é uma excelente estratégia. Porque vai demonstrar boa-fé, né? Isso. E aí eu acho que o outro, essa é a primeira parte, que é o feijão com arroz. Aí indeferiu. Aí você fez tudo isso... Indeferiu. Aí na hora que você chega lá, não está mais em análise, está indeferido. E aí? Aí é a pior notícia que o segurado pode ter. Aí nesse momento é importante que você procure uma assessoria jurídica especializada para poder te ajudar na parte que é mais difícil, que é a judicialização, efetivamente. E na judicialização,
se você tiver tido negado o seu benefício por conta dessa questão renda, tem outras coisas que você pode levar, e aí a gente não pode assegurar, que advogado que assegura, e isso é importante, advogado que diz que a sua causa certamente ganha, provavelmente tem alguma coisa que ele não está te contando. Você não pode... Os outdoor antigamente que tinha isso. Tinha, certeza dessa causa ganha. Não é? Todo mundo, eu adoro isso. A gente... Então o advogado pode fazer... Aí o que rola? O que cola na justiça em algumas situações? Despesas com o essencial. Luz, água, moradia, gás. Essas despesas, você mostrar, não, eu tenho R$350 em média de gastos não, R$350 de renda mensal per capita na minha casa, mas se eu deduzir as minhas despesas essenciais, vai sobrar para alimentação R$100 por pessoa. E aí a justiça tende a flexibilizar, não são todos os magistrados, mas tem decisão de várias varas aqui da Justiça Federal que reconhecem essa possibilidade e tem decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que esse limite de 1/4 do salário mínimo ele é indicativo, que permite que o magistrado, dentro do seu livre poder de convencimento, alcance até meio salário mínimo, eventualmente, para garantir essa condição para caracterizar essa condição de miserabilidade e garantir o acesso ao benefício de prestação continuada. E a dignidade mínima, né? Doutor, eu acho que o BPC Loas ficou bem claro, né? Uma aula aqui. Agora os advogados que nos acompanham aqui, com certeza vão conseguir executar com êxito os seus processos contra o INSS. O INSS que não vai gostar. Vou marcar @INSS. Mudando um pouco de assunto. Aposentadoria por invalidez. Como funciona? O que é? Pode nos explicar, por favor? Perfeito. Aposentadoria por invalidez é uma espécie de aposentadoria, eu diria que aposentadoria... Eu vou começar a minha resposta com uma brincadeira que eu respondi a um colega, que foi meu colega no doutorado, lá na UFPA, e me escreveu quando eu fiz um vídeo na internet, lá no nosso perfil do escritório, falando sobre aposentadoria, sobre planejamento previdenciário. Ele me escreveu: doutor, já posso me aposentar? E aí o Rodrigo, meu amigo, que tem 35 anos, eu acredito, ficou um pouco chateado. Até encontrei com ele nesse final de semana e ele disse: pô, André, eu te fiz uma pergunta, tu me disseste que eu só podia... A tua resposta foi que a única possibilidade de eu me aposentar era com aposentadoria por invalidez. Aí eu disse para ele: porque infelizmente, depois da reforma da Previdência, as pessoas com 35 anos só têm uma chance de se aposentar com essa idade, que é dado o reconhecimento da sua invalidez. Então, o que é aposentadoria por invalidez? Ela é uma aposentadoria concedida àquelas pessoas que sofreram foram acometidas de alguma doença, ou sofreram algum acidente de trabalho ou não, que retirou a capacidade de trabalho dessa pessoa. Então, existe uma lista fechada para dizer quais são as doenças que incapacitam para garantir a aposentadoria por invalidez? Não. Você precisa demonstrar a existência de uma patologia e que essa patologia impossibilita o teu reingresso no mercado de trabalho. A tua doença foi grave o suficiente para impedir o teu retorno ao trabalho. É importante que a gente tenha em mente que a aposentadoria por invalidez é algo que a gente nem consegue pedir diretamente ao INSS. E aquele negócio das pessoas entrarem primeiro com auxílio-doença e depois com aposentadoria? Como funciona isso? Se você pegar agora o aplicativo Meu INSS e procurar lá aposentadoria por invalidez, solicitar a aposentadoria por invalidez, não vai aparecer essa opção. Por quê? O que o INSS te permite é que você solicite um benefício por incapacidade. E aí, por que a aposentadoria por invalidez está aí dentro? Porque o benefício por incapacidade é um gênero que tem duas espécies, a depender do tipo de incapacidade que você tem. Se você está incapacitado temporariamente para o exercício das suas atividades, você tem direito à aposentadoria tem direito a auxílio-doença.
Se você está incapacitado de forma permanente para as suas atividades, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Isso significa que você vai ao INSS com um laudo médico dizendo que você está incapacitado para o trabalho e lá, além de demonstrar para o INSS que você está incapacitado, uma das perguntas que o perito do INSS vai fazer é se essa incapacidade tem uma perspectiva de cura ou de recuperação da capacidade de trabalho do segurado e, se não houver, se houver a perspectiva de cura, a pessoa vai receber auxílio-doença, porque espera-se que dali a algum tempo ela restabeleça a sua capacidade de trabalho. Se, por outro lado, a conclusão for que aquela incapacidade é grave o suficiente e não tem a perspectiva de cura ou de recuperação da capacidade de trabalho, a pessoa ela é aposentada por invalidez. Mas, teoricamente, a aposentadoria seria determinante, né? Enfim, mas me parece que já ocorreu o caso deles fazer algumas reanálise e pegar esses aposentados por invalidez e falar que eles estavam aptos, ou seja, transformar a aposentadoria por invalidez quase no auxílio-doença. E existe essa possibilidade dessa revisão da aposentadoria? Eu até entendo, porque algumas pessoas que vão defender o INSS vão falar que a medicina evolui. Então, o que antes era determinante, hoje já não é. Eu acredito que tenha essa percepção também. Mas me parece que teve uma questão política, né? Nessa questão de pegar os auxílios aposentadoria por invalidez e fazer uma reanálise, e muitas dessas pessoas perderam essas aposentadorias. O que você me diz dessa situação específica? Isso. O INSS faz com muita frequência, a cada 1 ano, a cada 2 anos, as chamadas operações pente fino. Eles fazem uma busca. Pente fino é aquele pente que a gente usava a mãe da gente usava para catar piolho, né? Então, a operação pente fino é aquela que vai buscar segurado por segurado, benefício por benefício, para avaliar se aquela pessoa realmente tem direito à manutenção daquele benefício. E um dos alvos dessas operações são as aposentadorias por invalidez. Porque eles vão avaliar se aquele benefício que foi aquela pessoa que está aposentada há 10 anos por uma invalidez, se ela realmente continua incapacitada para o trabalho. Se passados 10 anos ela não recuperou a sua capacidade. Então, na verdade, é um erro do INSS. Não era para ter dado aposentadoria para invalidez, tinha que ser auxílio-doença. E prorrogando, e num dado momento... E aí, se você... tem uma questão etária envolvida aí. Normalmente, essas pessoas que são chamadas para fazer revisão de aposentadoria por invalidez são pessoas que têm menos de 50 anos. O INSS... Não que o INSS não chame quem tem mais de 50, mas o cara... o cara sofreu um acidente de moto, ficou todo quebrado quando ele tinha 25 anos e agora ele tem 35 e ele está aposentado por invalidez. 35 é uma idade ativa ainda. Vamos chamar esse cara para saber se ele está bem. E aí o cara se apresenta lá no INSS e se ele tiver, para fazer uma revisão, uma perícia revisional, e se a revisão constatar que aquelas causas que justificaram o reconhecimento da invalidez já não estão presentes, o INSS pode restabelecer, pode cortar esse benefício e determinar que a pessoa volte ao trabalho. Mas aí eu tenho algumas... Aí que vem, nossa, é agora. Beleza. Aí o INSS fala que ele tem condição de voltar à atividade laborativa de 10 anos atrás. Essa empresa nem existe mais. Não existe mais, a pessoa às vezes já está numa idade que impossibilita ela de retornar ao trabalho, e isso tem sido causa de uma bela discussão na justiça e, em alguns casos, com êxito para os segurados. Eu quero usar um exemplo que é bastante... que vai nos ajudar a compreender essa questão. Na década de 90, o Brasil sofreu uma epidemia, o mundo sofreu uma epidemia de AIDS. Naquele momento, um diagnóstico de AIDS equivalia a uma sentença de morte. Sim. Pessoa reconhecida como soro positivo, ela estava contaminada e aquilo ali implicava numa restrição absoluta ao seu convívio social, ao seu ingresso ou manutenção. E entrava numa contagem regressiva. O cara estava numa contagem regressiva. Quando um trabalhador segurado do INSS se apresentava num requerimento desse de benefício por incapacidade na década de 90 para ingressar no mercado, para requerer um benefício dessa natureza, o INSS invariavelmente concedia aposentadoria por invalidez.
2023, a medicina avançou bastante e a AIDS não é mais uma doença, já não é mais tratada da mesma forma como era na década de 90. Se passaram 30 anos e a medicina avançou bastante, a gente conhece, tem vários exemplos de pessoas que são soropositivas ou que têm a AIDS e que desempenham suas atividades normalmente. Isso autoriza que o INSS deixe de conceder aposentadorias por invalidez a uma pessoa que contrai a AIDS hoje, em 2023? Eu tendo a acreditar que sim. A pessoa, no momento agudo da doença, que ele estiver fazendo tratamento, ela talvez tenha direito, ela está incapacitada para o trabalho, porque os remédios são pesados, agressivos, ela está incapacitada temporariamente para o trabalho. Isso dá direito à aposentadoria por invalidez? Não. Dá direito a auxílio-doença. No entanto, essa situação não é verdadeira se você considerar alguns fatores que dão complexidade para o caso e que humanizam em grande medida esse tipo de avaliação. Você imagina que essa pessoa que em 95 contraiu o vírus da AIDS, estava naquela época que era sentença de morte, que nada mais podia ser feito, a pessoa tinha que voltar para casa para esperar morrer, e essa pessoa, graças a Deus e aos avanços da medicina, conseguiu viver até 2023 aposentada por invalidez e agora tem condições de fazer a sua rotina diária, ninguém mais nem sabe que essa pessoa tem AIDS. Paulo, essa não é a única avaliação que o juiz deve fazer. Por quê? A gente tem que levar em conta, e a jurisprudência já avançou muito nesse sentido, que uma pessoa que saiu do mercado de trabalho por 25 anos, 30 anos, saiu do mercado de trabalho quando tinha 20 e hoje tem 45 anos, 55 anos, não tem condições alguma de ser reinserido no mercado de trabalho. Não só pela doença, pelo tempo que ela ficou fora do mercado de trabalho, experimenta você parar agora e dizer, não, daqui a 15 anos eu vou voltar. Ganhei muito dinheiro, estou com 30 anos e vou agora gastar esse dinheiro, viver do que eu acumulei, e aí daqui a 15 anos eu volto. Experimenta na advocacia, mesmo tu estando numa posição de expoente na profissão, voltar daqui a 15 anos. Todas as coisas mudaram, as práticas são diferentes, o mercado é diferente, e é muito difícil que esse trabalhador consiga se reinserir no mercado de trabalho. E no caso específico da AIDS, isso deve ser associado, essa avaliação, então esse é um elemento que deve ser levado em conta. Então a expectativa, o cara que saiu do mercado de trabalho passou 30 anos fora, e 30 anos é o tempo que se espera de contribuição de uma mulher, ou 35 para um homem, para ele conseguir se aposentar por tempo de contribuição, em tese. E isso hoje, essa pessoa tem que voltar para o mercado de trabalho, associado ao estigma social que essa doença ainda carrega. Isso é uma nova sentença de morte para essa pessoa, porque ela não vai mais conseguir voltar ao mercado de trabalho por conta desses dois fatores, e o INSS vai deixar essa pessoa completamente desamparada. E esses dois argumentos são argumentos que estão sendo utilizados com sucesso pela advocacia previdenciária para sensibilizar e para convencer os magistrados de que essa pessoa tem direito a que esse benefício que essa mudança da situação da medicina e que permite uma qualidade de vida, ela pode ser aplicada para os casos daqui em diante. Mas uma pessoa que durante 30 anos esteve aposentado por invalidez, por esse motivo, não tem mais condições de retornar, e o papel protetor do Estado tem que se impor nesse caso para garantir a dignidade humana e o mínimo existencial para esse segurado. Eu vou além. Eu acho que isso acaba com a segurança jurídica. A pessoa, a partir do momento que ela tem uma aposentadoria, pelo próprio nome, aposentadoria, é como se tivesse encerrado um ciclo. Ele iria agora, a partir daquele momento, viver do benefício com o Estado, até porque ele contribuiu e outras pessoas contribuíram para ele ter aquele acesso. Então, ou seja, a aposentadoria, pela própria palavra, a gente já visualiza como o encerramento de um ciclo e o início de outro. Aí, a partir do momento que o judiciário permite que faça uma nova análise da aposentadoria, isso, para mim, acaba com a segurança jurídica total do processo de previdenciário de aposentadoria. Porque o correto é como você mencionou, doutor. Deveria ter feito o quê? O auxílio-doença, não permitindo, então, da aposentadoria. Porque
imagina você, a pessoa acabou de aposentar. Na sua percepção, a pessoa que está aposentada por invalidez, ela está pensando que amanhã vai se cessar esse direito? Ela vai estar se preparando para a competitividade do mercado de trabalho? Ela não vai estar fazendo isso, entendeu? Ela está aposentada, a cabeça dela acabou aquele ciclo de trabalho, entendeu? E ela não obrigou o INSS a aposentá-la. Não. Esse que é o ponto. Acho que isso vale muito na linha do que o senhor está falando. Ela não obrigou o INSS a aposentá-la. Às vezes ela nem queria se aposentar, mas o INSS se aposentou. Disse, olha, acabou a tua capacidade, o teu ciclo de trabalho se encerrou. E aí você está agora com outras preocupações da tua vida. E agora, 10 anos depois, você aparece para dizer, não, veja bem. Eu tenho até dúvida, mas a descrição, acho que a gente procurar no dicionário a palavra aposentadoria, deve ter alguma colocação com o fim de um ciclo. Sim. Entendeu? Com o fim de um ciclo, início de outro. Deve ser alguma coisa nessa característica. Isso, é nesse sentido que você usa a palavra aposentadoria quando você fala que um clube de futebol aposentou uma determinada camisa. Exato. Ah, não, olha, agora ninguém vai mais usar a camisa. O jogador aposentou Isso. a chuteira. Então, ou seja, tem todas as colocações com essa palavra, tem esse cunho de fim de um ciclo, né? Então, é extremamente preocupante essa visão. Agora, vamos lá. Tu estava dizendo aqui, você estava falando da AIDS, aí me veio a palavra câncer. O câncer, por si só, é uma doença extremamente agressiva. Os tratamentos são extremamente degradantes. A pessoa, por si só, por ter contraído o câncer, independente da situação, ele já entra já preenche os requisitos para conseguir um benefício ou não? Tem que também ver a questão da incapacidade. Olha, a doença, qualquer doença, e aí essa regra geral ela vale para a gente avaliar qualquer caso. Qualquer doença que impossibilite a pessoa de trabalhar dá direito a um benefício. A questão é saber qual benefício a gente está falando, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A forma como eu entendo que é a correta de tratar esse assunto deve levar em conta especialmente para essa doença... Só te cortando um momento. Quando eu estou dizendo aqui na questão do câncer em si, eu estou colocando até mesmo na questão do BPC também. BPC, aposentadoria, porque é a questão da doença que vai determinar a incapacidade, né? Sim. Só para a gente entender se a doença, se o câncer em si, pela agressividade dele, já determina essa questão, já coloca em possibilidade a questão da aposentadoria, auxílio-doença, ou mesmo um BPC-LOAS para as pessoas que não contribuíram para o INSS? Então, eu acho que a avaliação, essa pergunta, ela passa por um elemento que não está prescrito na lei como um requisito para avaliação, mas que eu acho que tanto o Estado como o INSS, quanto o Estado enquanto o juiz, devem levar em consideração, que é o requisito idade. A idade é tão importante para a aposentadoria que depois da emenda de 2019, da reforma da Previdência, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Toda aposentadoria tem algum requisito etário junto. E isso, muito embora não tenha sido dito na lei, eu acho que não devia, é um elemento fundamental para responder a tua pergunta. Porque eu te coloco duas situações. Você imagina uma pessoa que é recém-formada, descobriu que tem um câncer de tireoide com 25 anos. Essa doença vai impossibilitar ela de trabalhar durante um tempo. Eu não sei quanto tempo. Não sei qual é o prognóstico, o que vai acontecer com essa... Em que posição essa pessoa estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas isso porque eu estou falando de uma pessoa de 25 anos. Se eu estiver falando de uma pessoa de 55 anos, se eu imaginar 10 anos depois, o que será dessa pessoa aos 65, ou uma pessoa de 65, que será dela daqui a 5 anos, com 70, isso é um elemento fundamental para a avaliação. Por quê? Uma é uma doença que está acontecendo no começo da vida de trabalho da pessoa. Então, as chances dela recuperar a sua capacidade de trabalho plena são muito maiores do que se o teu organismo já tiver com 55 anos. Sim. Então, muito embora isso não esteja dito na lei, eu percebo que a jurisprudência e as próprias decisões do INSS no âmbito administrativo levam esse fator em conta. Então, trabalhadores e segurados e seguradas mais novos tendem a ter mais dificuldade. E eu falo isso quando o meu cliente chega no escritório. O cara chega com 35 anos, sofreu um acidente de moto, tá todo quebrado, doutor, estou querendo me aposentar. Eu digo, não, meu cara.
com 35 anos você não vai ser aposentado por invalidez. O INSS, se você vir a ser aposentado por invalidez, saiba que antes disso o INSS vai te conceder auxílio-doença durante muitos anos, 10 anos. É diferente. Se o cara tem 35 anos... Mas é o correto, e ele sabia? tá, Esse é o correto. Sim, a gente tem casos assim. Eu tenho caso de um cliente que chegou no escritório aposentado com auxílio-doença concedido quando ela tinha 32 anos, e quando ela completou 42 anos, ela estava 10 anos de auxílio-doença, e com agravamentos e novas doenças iam aparecendo, e o INSS disse, não, uma pessoa com 42 anos que já está doente há 10 anos, eu tenho mais elementos para conceder, para reconhecer a invalidez dessa pessoa, sim, do que se a pessoa com 42 tivesse chegado aqui pela primeira vez para dizer, estou com uma dor na costa aqui, uma hernia de disco... Você tem o histórico, né? Isso, o histórico conta. O histórico é que vai definir. Doutor, mas voltando aqui, só para a gente tentar responder essa questão do câncer. O câncer, por si só, ele já é um requisito para iniciar, pelo menos, então, um auxílio-doença e um BPC, ou não? Sim. Ou qualquer tipo de câncer. A pessoa foi identificada com câncer, se ele encaixando na questão do BPC de 1/4 do salário mínimo, ele teria direito, então, ao benefício. Sim. E no caso do auxílio-doença, é a mesma coisa. Isso. Se ele está trabalhando, ou no caso da pessoa que está trabalhando, porque o câncer, às vezes, vai depender muito do tipo de câncer que ele tem, mas eu acredito que, se ele continuar trabalhando, pode agravar a situação do câncer, tipo evoluir. De tratamento vai trazer indisposição para a pessoa, vai trazer um certo cansaço, um sentimento de prostração. A lógica do auxílio-doença é que ele é um auxílio definido para todas as pessoas que ficam mais de 16 dias incapacitados para o trabalho. Então, se você está jogando uma pelada e quebra a tua perna, tu precisa ir para o hospital, fazer uma cirurgia, te colocar um gesso, e 2 dias depois já está na tua casa. Dali a 15 dias, se você já pode levantar e caminhar, a não ser que você seja motorista ou desempenhe alguma profissão, jogador de futebol, uma profissão cuja saúde do teu pé seja fundamental para o exercício dela, as demais profissões, se você for secretário de um escritório, se você for professor, dá para você voltar para o trabalho. Então, a lógica é que esses primeiros 15 dias de afastamento por conta de uma doença são um risco que é assumido pelo empregador. Então, é a empresa que te emprega que é responsável pela manutenção do teu salário. É só a partir do 16º dia que a responsabilidade passa a ser do INSS. Só que essa doença aí, se é uma doença que vai precisar que o cara faça um tratamento, que ele vai precisar se ausentar do trabalho para tomar radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, todas essas doenças, por mais que você diga, dá para o cara ir lá no intervalo, dá para sair antes do expediente, mas, se é um negócio de uma agressividade tão grande para o teu organismo, inclusive para a tua saúde mental, e aí isso é muito importante, porque as doenças, a saúde mental hoje, depressão é a principal causa de afastamento no trabalho no Brasil, já há mais de 3 anos, a gente não pode perder de vistas que essa situação que é proveniente de uma doença de câncer, ela pode ser fundamental, ela precisa ser levada em conta e ela dá direito ao afastamento, se não definitivo, pelo menos temporário, nesses primeiros anos da doença. Doutor, esses dias eu estava lendo uma reportagem do site jurídico falando da questão do alcoólatra. Quanto mais. O alcoolismo pode se encaixar nessa situação para conseguir um auxílio-doença ou um BPC? Olha, o alcoolismo é uma doença. E como doença, ele deve receber o mesmo tratamento que o ordenamento jurídico confere a outras doenças. Então, se você for ver lá, na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, uma das causas de demissão por justa causa é o cara que se apresenta bêbado no trabalho. Então, você não pode chegar bêbado no trabalho, porque isso é uma causa de demissão por justa causa. No entanto... Já tem algumas divergências sobre isso, né? Você vai pensar, não, mas espera lá, isso aí o que... É desídia ou é doença? Ou é doença, exatamente. Falta de responsabilidade com o trabalho, ou é uma condição química do organismo dele que aquele vício, aquela dependência faz com que ele produza, insira no seu organismo substâncias que vão fazer mal para a saúde dele. E isso, por si só, já é uma questão digna das nossas preocupações e que
no limite pode sinalizar que a correção para esse tipo de desempenho no âmbito do ambiente de trabalho, a correção não é a demissão, mas o encaminhamento para o INSS para tratar um diagnóstico, para tratar uma doença como o alcoolismo. Agora, isso, claro, que não pode ser utilizado como artifício ou artimanha para afastar. Não estou aqui sugerindo que a gente deva utilizar isso como artimanha para afastar uma demissão por justa Porque causa. eu tô fazendo essa pergunta aqui um pouco proposital, porque isso vai dar muita controvérsia, né? Muitas pessoas vão analisar de uma maneira pejorativa, falar, desse jeito, no Brasil ninguém vai querer trabalhar mais. Porque todo mundo vai entre escolha trabalhar e beber, vão escolher beber. Então, ou seja, então tem essa questão, né? Quem de fato tem a dependência química e quem pode utilizar isso como benefício próprio para não exercer sua atividade laborativa e utilizar para ter alguma satisfação, fazer alguma coisa mais prazerosa, vamos dizer assim, do que atividade laborativa, né? Claro, e aí eu acho que o advogado é o primeiro juiz da causa, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa. E é importante que você faça essa avaliação franca, né, do que tipo acho que o advogado tem que reunir elementos para a sua convicção. Se você não acredita, é muito difícil defender aquilo que você não acredita. Então, em alguns casos, o cliente chega e nem a gente está convencido daquela história que o cliente está contando, né? Eu digo, olha, vai ser difícil convencer outra pessoa se nem eu me convenci ainda dessa história. Mas eu acho que a gente tem que levar, para responder objetivamente a tua pergunta, essas preocupações a sério, avaliando caso a caso as circunstâncias e o relato e o diagnóstico médico. Não adianta a gente chegar depois e dizer, não, agora a gente vai ter que ir atrás de um médico que vai dar esse diagnóstico. Não, isso aí já foi constatado em algum momento, você está fazendo tratamento, e aí demonstrar, porque eu acho que o que é mais importante numa demanda dessa natureza não é a indenização que a gente vai receber para o nosso cliente ou da empresa por uma demissão pela reversão da justa causa ou do INSS pelo afastamento graças à concessão de um benefício de auxílio-doença, por exemplo. Eu acho que o grande ativo que o advogado pode entregar para um cliente numa situação como essa é o restabelecimento da saúde dele. Pô. E dizer, olha, demonstrar que esse trabalho, ele que o afastamento que ele vai ter do trabalho para tratar, que não faz sentido ele se afastar do trabalho se ele ficar em casa bebendo. Ele tem que perceber, se ele está indo a juízo reclamar a existência de uma doença, ele tem que tratar isso como uma doença e buscar ajuda, a terapia para isso. Tem doença, se tem doença, tem diagnóstico, se tem diagnóstico, tem prognóstico de cura em alguns casos. E essa é uma doença que pode ser tratada desde que a pessoa se reconheça como doente e busque os caminhos para tanto. Provavelmente, numa situação dessa, o juiz vai determinar que o acompanhamento seja apresentado, né? Sim. Que seja apresentado o acompanhamento dessa pessoa. Doutor, temos uma outra situação aqui um pouco polêmica, né? A gente entende que o auxílio-doença, em algum momento, ele pode cessar. E pode ser determinada a reintegração dessa pessoa à função original dela, dentro da empresa. Todavia, esse lapso temporal entre o início do auxílio-doença até essa reintegração pode ser longo. E muitas coisas podem ter mudado até mesmo dentro da empresa. E quando a gente fala que ele tem capacidade laborativa, não necessariamente ele tem capacidade laborativa para aquela função, ele tem capacidade laborativa para outra função. Aí a gente se depara hoje no judiciário com aquela situação. Eles determinam que essa pessoa, o INSS fala que ele tem condição de trabalhar, ele chega, se apresenta à empresa para trabalhar, para conseguir receber sua remuneração. O empregador, analisando a situação dele, não por má vontade, a gente até entende também a parte do empresário, ele analisa e fala, oh, ok, eu entendo que você tem condição de retornar às suas atividades laborativas. Todavia, esta função que você pode exercer, nós não temos disponibilidade. A gente poderia até ter disponibilidade na sua atividade originária, que era, às vezes, uma atividade braçal. Então, ou seja,
acaba que a pessoa determina que essa pessoa volte a exercer a função, mas não tem como se adequar ela ao quadro de funcionário. Aí essa pessoa não recebe o benefício nem do INSS e muito menos do empregador. E aí, como a gente resolve essa situação? Paulo, essa é uma das questões mais interessantes do direito previdenciário, especialmente porque ela permite uma interface, uma relação que deveria ser evidente, mas nem sempre é percebida dessa forma, entre o direito previdenciário e o direito trabalhista. A gente costuma chamar essa situação que tu descreveste como limbo previdenciário. Tem alguns interessados que podem procurar nas fontes de pesquisa da internet, que vão encontrar muitas decisões nesse sentido e material de diversas origens para ajudar na compreensão disso. A situação ela é simples de compreender. Trabalhador braçal, por exemplo, trabalhador de uma transportadora trabalhava fazendo carga e descarga de caminhão. Esse cara desenvolveu uma hérnia de disco, foi para o INSS, ficou afastado e recebendo auxílio-doença durante 8 meses. Ao final desses 8 meses, o INSS fez uma perícia e disse: meu irmão, você já está bom para trabalhar, pode voltar e se apresentar na empresa, porque eu entendo que não existe mais a doença que motivou o teu afastamento. Aí o cara se apresenta, chega lá na empresa com seus documentos e diz: olha, acabou meu benefício, vim aqui me reapresentar. E aí o cara diz: tudo bem, mas para você se reapresentar, você vai ter que fazer um exame admissional, como se fosse um exame admissional. Passa lá no nosso médico do trabalho que ele vai te dizer se tu tens condições ou não de trabalhar. Aí chega lá na empresa, o médico diz: não, o mesmo problema que você tinha, você ainda tem, o trabalho é o mesmo, carga na coluna vai te dar o mesmo problema. Não vou admitir porque eu entendo que a empresa diz que você não está apto para o trabalho. E aí você volta lá, a empresa diz: não, eu entendo que tu não estás bom, entendo que tu estás doente. E o INSS diz que tu já estás bom, que tu podes voltar para o trabalho. Aí tu fica nessa situação de nem recebe salário, nem recebe benefício previdenciário. Como que a gente trata desse assunto? Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma das maiores advogadas trabalhistas dessa cidade, que é a doutora Paula Fracinetti. E lá no escritório a gente trata essa ação, quando a gente recebe situações como dessa natureza, a gente trata disso em duas frentes. Eu digo: olha, eu não tenho condições de dizer, o cliente diz que não pode trabalhar, mas o INSS está dizendo que ele não pode. O cliente diz que não pode trabalhar, o INSS diz que ele já pode. Então, o ideal, numa situação sozinha, é você ir ao INSS e reclamar o restabelecimento desse auxílio-doença ou mesmo a conversão em aposentadoria por invalidez. Só que pode ser que o INSS, no processo judicial contra o INSS, você não consiga restabelecer esse benefício. E aí o que vai acontecer? Eu vou esperar um tempo o processo judicial contra o INSS tramitar e ao final desse processo eu não vou ter o restabelecimento do benefício. E aí o cliente ficou esse tempo inteiro sem receber. Nessas situações de limbo previdenciário, lá no escritório a gente atua da seguinte forma: a gente faz uma ação na Justiça do Trabalho contra o empregador para determinar a reintegração. Afinal das contas, a gente tem a informação de um órgão oficial de previdência que diz que essa pessoa está apta para o trabalho e, ao mesmo tempo, eu ajuizo uma ação contra o INSS para restabelecer o benefício previdenciário que foi cessado. E aí, obviamente, que isso é preciso ser feito isso com responsabilidade. Então, a minha recomendação para os advogados que vão atuar nessa linha é que informe essa situação nas duas iniciais que você está apresentando. Então, eu vou ao INSS e relato à Justiça Federal e relato que o benefício foi cessado e que o empregador dele não está admitindo esse trabalhador e que eu já ajuizei, eu vou ajuizar uma ação contra o trabalhador. E eu faço o contrário também. Por quê? E aí o cliente precisa saber que ele não vai poder ganhar nas duas pontas. Então, ou ele vai ganhar salário, ou ele vai ganhar benefício previdenciário. Isso foi colocação de má-fé, né? Isso, mas aí eu estou levando isso ao conhecimento dos dois magistrados que estão processando o meu caso e estou levando aquela situação para mostrar: olha, se tem alguém que não pode, se o meu cliente está incapacitado ou não, quem vai definir são as perícias que vão ser feitas aqui na Justiça. Eu, entretanto, não posso transferir esse ônus para o meu cliente. Não pode ser o segurado, e obviamente que eu estou falando aqui, o meu lugar de fala é de advogado, de trabalhador e de segurado do INSS. Não posso transferir para essa pessoa que de todas as pessoas dessa parte, desse arranjo, é o mais hipossuficiente, aquela pessoa mais vulnerável,
Eu não posso transmitir para ele o ônus de que o INSS e o empregador deles estão chegando em conclusões diferentes em relação à condição de saúde que ele ostenta. Então, o que a gente faz? Eu vou à Justiça Federal reclamar que o INSS conceda, restabeleça esse benefício e vou à Justiça do Trabalho reclamar que o empregador reintegre esse trabalhador e pague a diferença, os valores, os salários que ele ficou de receber desde que o INSS cortou esse benefício. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um provimento positivo em um dos dois lados. Claro que se eu tiver um provimento positivo nos dois, eu não posso receber a salário e benefício de INSS ao mesmo tempo. A gente tem que saber disso. Então a gente vai ganhar uma e perder a outra. Não dá para ganhar as duas e também a gente não vai perder as duas. Eu também não posso prometer que a gente vai ganhar, mas eu digo, olha, eu tenho aqui elementos, porque se eu tiver um indeferimento da Justiça do Trabalho dizendo que esse cara está incapacitado para o trabalho, e portanto não pode ser reintegrado, eu pego essa decisão, a decisão que saiu primeiro, eu pego e levo para o outro juiz que está processando a causa correlata, para levar o conhecimento dele, dizendo, olha, a Justiça do Trabalho, doutor juiz previdenciário, a Justiça do Trabalho está dizendo que esta pessoa não tem condições de trabalho e, portanto, não determinou a reintegração. E aí você, Estado juiz, tem a obrigação de solucionar o problema para não deixar. Se você disser que ele não pode trabalhar e o outro juiz também está dizendo que ele não pode trabalhar, alguém tem que arcar com os custos da manutenção da vida e da dignidade do trabalhador, e esse alguém não pode ser o próprio segurado, que é o hipossuficiente nessa situação. Então, a solução para fazer um corte de 1 minuto a solução para essas situações de limbo previdenciário ajuiza uma ação contra o empregador na Justiça do Trabalho, ajuiza uma ação contra o INSS na Justiça Federal, comunica as duas justiças dessa pendência, porque a solução de um dos casos vai implicar necessariamente, vai dar um aporte significativo para que o outro magistrado consiga definir qual é a correta decisão a preferir numa situação dessa natureza. Doutor, a gente falamos aqui de bastantes doenças que a gente mais conhecida, que a gente tem mais autoridade dos seus efeitos. Todavia, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a doença do século XXI é a depressão. E ela falta muita compreensão sobre o tema. Então, ou seja, gera muito preconceito quando a pessoa fala que está com depressão. Aí a pessoa fala que está com depressão, a outra olha preguiça, é falta do que fazer. Então, ou seja, existe um preconceito muito grande sobre isso. Como é tratado essa questão dessas doenças de depressões frente ao BPC, LOAS ou até mesmo aposentadoria por invalidez? Existe algum material já divulgado? Já existe alguma sentença, algum julgado? Como está essa situação hoje? Paulo, uma pergunta muito pertinente, porque as doenças da saúde mental, relacionadas à saúde mental são hoje a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Então, os dados que eu tenho aqui são de 2020, coletados em 2021, do Tribunal Superior do Trabalho, que mostram que ansiedade e depressão são responsáveis por 33% das concessões de auxílio-doença no Brasil. Isso significa que 1/3 dos trabalhadores que se ausentam do seu trabalho por motivos de saúde estão se ausentando por questões de saúde mental. Isso é muito importante. Assim, é muito relevante, a gente precisa dar a atenção e tratar com a seriedade necessária essa questão. A gente tem que levar em conta, e aí, para a gente tratar do objeto dos benefícios que a gente está tratando aqui, BPC, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ansiedade e depressão é uma das causas que pode ser utilizada para requerer qualquer um desses 3 tipos de benefício. O BPC é o que é o que demanda um conjunto probatório maior para a gente conseguir demonstrar que essa doença ela é incapacitante, especialmente porque normalmente as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social têm dificuldade de produzir prova
relacionado aos últimos 2 anos daquela doença. Como eu disse há pouco, essa é uma das doenças que, se eu não demonstrar que eu estou há 2 anos acometidos por ela, o INSS provavelmente vai indeferir, porque ele vai entender que isso não é, que é uma doença que eu tenho, mas que é temporária, que não é uma causa de afastamento definitivo do meu trabalho. Mas aí o que a gente precisa ter em mente? Mas você acha que tem algum preconceito frente a essa doença? Na verdade, não é frente à doença, é de forma a identificar isso de fato como doença. Eu acho que existe uma resistência muito grande, não digo só do judiciário, não, eu digo no sentido geral, Sim, de identificar a depressão como doença. É uma percepção social de que essa é uma doença pouco importante, que só basta a pessoa... que isso aí é coisa de preguiçoso, que depressão é algo que, se você tiver força de vontade, você consegue superar. E a medicina já demonstra há muito tempo que nada disso é verdade. Isso é uma doença que causa... É uma questão que modifica quimicamente as reações do teu cérebro e que te incapacita mesmo para o trabalho em situações mais graves. Então, o que é muito fundamental? Que a gente tenha um acompanhamento... E aí, acho que como que isso se relaciona com o nosso trabalho e com a reclamação desses benefícios na justiça ou mesmo diante do INSS. Você não tem as pessoas demoram a procurar auxílio médico, demoram a ir a um psiquiatra ou a um psicólogo para poder ter um diagnóstico de depressão, porque às vezes a pessoa nem sabe que o que ela tem é depressão, ela acha que são outras condicionantes, a gente está pouco... Falta letramento para a gente precisa ser educado a respeito dessas doenças. E aí a gente tem um papel muito importante. Às vezes o nosso trabalho no escritório é de orientar o nosso seguro, o nosso cliente a procurar uma ajuda especializada para que a gente, trabalhando junto com esse médico, ele consiga oferecer para a gente aportes técnicos para a gente fazer os nossos pedidos e ter mais êxito nas nossas demandas, mas também auxilie o nosso cliente, que é paciente do médico, a romper esse ciclo e muitas vezes conseguir superar essa doença, recuperar sua capacidade de trabalho e se integrar plenamente ao mercado de trabalho. Entendi. Doutor, foi extremamente gratificante, esclarecedor. Agradeço e conto novamente com a sua presença futura para que traga mais conteúdo e ajude de fato a população a entender seus direitos. Eu acho que dentre os temas que a gente trata aqui no podcast, previdenciário com certeza está entre os 3 mais importantes, pois trata diretamente com as questões sociais da população e digo mais, da população menos afortunada, vamos dizer assim, né? Que mais precisa mesmo do Estado ali para prover situações favoráveis para que ela consiga ter um mínimo de dignidade possível. Muito obrigado. Doutor Paulo, é uma grande satisfação estar aqui, queria agradecer mais uma vez o convite, deixando um grande abraço para o meu amigo Francisco, que possibilitou essa vinda aqui, dizer que a gente está à disposição para tratar desse assunto e de tantos outros. Na próxima vez que eu vir aqui, a gente já está firmando o compromisso que a gente vai começar o nosso papo nesse tabuleiro aqui, que já me disseram que até hoje ninguém lhe bateu nesse tabuleiro, é verdade? Estou em Vic, espero continuar assim. Espero não, preciso. Isso aqui é o dilema, ainda não perdi. Assim veremos. Boa.